Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas sou cheio, escravos. Minhas lembranças correm e o corpo transige, na confluência do amor. Carlos Drummond de Andrade, Sentimentos do Mundo, 1940. Carlos Drummond de Andrade nasceu dia 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira do Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Ele é o nono filho de Carlos Paula de Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Com 14 anos, ele ingressa no Colégio Belo Horizonte. E com 16 anos, ele começa a estudar no internato jesuíta de Colégio Anchieta, que após isso ele foi expulso. Com 19 anos, ele começa a publicar artigos no Diário de Minas. E após um ano, ele ganha o concurso Novela Mineira. Em 1923, ele começa a cursar farmácia no Colégio de Odontologia de Belo Horizonte e se forma em 1925. Em 1925 também, ele se casa com Dolores Dutra de Moraes. E depois de um ano, eles têm o primeiro filho, Carlos Flávio, que acaba falecendo 30 minutos depois do parto. Em 1928, ele tem sua segunda filha, chamada Julieta. Julieta nasce no mesmo ano que seu pai, Carlos Drummond de Andrade, escreve No Meio do Caminho, que é publicado na revista de Oswald de Andrade, Antropofagia. Em 1930, publica seu primeiro livro, Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade foi um dos únicos escritores que conseguia se sustentar e que a renda única era de escritor. Em 1982, ele recebe o prêmio Doutor Honoris Causa. Drummond não fazia parte de nenhum partido político, mas ele simpatizava muito ao comunismo. Ele era um ser mutante, pois não se prendia nenhuma ideia. Ele era agnóstico, não manifestava nenhuma crença religiosa, mas clamava aos céus, algo cultural. A maneira de se expressar em seus textos era menos sentimental, mas não deixando de ser intensa. Ele buscava a perfeição, mas não ao ponto de ignorar os conteúdos. Ele buscava um equilíbrio entre perfeição, forma e o conteúdo. Drummond faz parte da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Junto com Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Mário Quintana. Que tem como característica a questão existencialista, a poesia. Poesia leve, mas não deixa de ser intensa. E ela fala sobre questões sociais, econômicas, políticas. Devido ao contexto histórico, que na época estava acontecendo a crise de 29, a Revolução de 30, a Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Em 1940, Carlos Drummond de Andrade publica um livro chamado Sentimentos do Mundo, que foi lido no começo do vídeo. Carlos Drummond de Andrade vivia uma época de guerra. Nessa obra ele não só fala sobre o Brasil, mas o mundo inteiro, o que o mundo todo estava passando, o sentimento que todo mundo estava sentindo. Na questão da ascensão do fascismo e nazismo, a violência que causava. Então, todo esse clima pesado e pessimista ele trata na sua obra. A sua obra começa totalmente pesada, densa, pessimista. Parece que não vai ser positivo futuramente o nosso mundo, sentimento de angústia mesmo. Mas com o passar das poesias, no final, ele dá um arzinho de esperança, mostrando que há alguma coisa. Então, ele além de ser pessimista e denso, ele também é um pouco esperançoso e claro e simples. No poema José, Drummond trata sobre a solidão, sobre a falta de esperança que está sentindo e sobre qual rumo deve tomar. O título desse poema simboliza toda uma sociedade, pois José é um nome comum. E Drummond se sente bem perdido sem a ajuda dos homens ou até mesmo de Deus. A Rosa do Povo, que é escrita de 1943 a 45, que tem o contexto de Segunda Guerra Mundial, é o livro mais politizado de Drummond e o livro mais longo, porque contém 55 poemas, totalmente melancólico, triste e de indignação de Drummond. As pessoas, não somente com o mundo, mas com a violência que tem na época e a necessidade de ter uma ideologia, essa indignação de ter que ter uma ideologia
ele contesta muito no livro. No poema Boitempo, Drummond ele retrata recordações sobre sua infância. E nesse poema também está contido vários outros que consistem no mesmo tema. Ele fala sobre a passagem do mundo rural para o colégio interno. E a figura do boi, que está representada no título, significa a roça, porque boi é um animal calmo. E o boi, ele é a encarnação de um tempo perdido. Carlos Drummond de Andrade morre no dia 17 de agosto de 1987, aos 85 anos, De ataque cardíaco. no Rio de Janeiro. Valeu. Aí, ó.